Sejam bem-vindos ao Live Talks. No episódio de hoje, a gente está com a Larissa Rodrigues, a senhorita Rodrigues, para falar um pouco do universo de Pinap, mas também sobre criação de conteúdo. Então, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Muito obrigada Alice, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. E antes de a gente começar a falar sobre criação de conteúdo, hoje você veio toda na estética de Pinap, né? Certeza. Quero que você conte pra gente sobre você, claro, mas sobre as suas duas personalidades, porque você não é Pinap, né, todos os dias, assim, e também na parte de criação de conteúdo existe uma outra Larissa, né? Existe. Conte um pouco sobre ela. Oi, gente. Bom, eu sou, começando me apresentando, eu sou a La Rodrigues, né, a senhorita La Rodrigues, que é meu nome de Pinap, mas eu sou a Larissa Rodrigues, né? Existe a mulher por trás da Pinap. Mas falando um pouquinho de Pinap é um estilo de vida, né? É um estilo inspirado na década de 40 e 50, que as mulheres vestiam ali com as suas características da época, né? Marcando bem a silhueta, então as roupas de época. E as mulheres vivem esse estilo hoje em dia, né? Através de, como eu falei, do lifestyle, né? Existe mulheres aí espalhadas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, que são adeptas ao estilo dos anos 40 e 50. E eu sou uma delas aqui em São José. Quando que começou isso pra você? Bom, já fazem vários anos, viu, Alice? Desde 2012, 2013 foi quando eu iniciei. E eu era bem jovem, né? Era mais jovem. E eu participei de um evento. Eu fui para um evento e eu vi uma moça vestida de Pinap. Eu não sabia do que se tratava. E eu falei, isso é legal, isso é muito lindo, né? Gostei. E aí quando a gente vê a primeira vez, assim como tudo na vida, a gente não sabe do que se trata. E aí a gente vai estudar, vai se aprimorar. Também, como é importante, tudo que aquilo que a gente quer, a gente gosta e quer se aperfeiçoar, é muito estudo, muito investimento, e foi assim comigo. Então, desde 2013, eu fui me aperfeiçoando como Pinap. Eu tive a oportunidade de profissionalizar a Pinap, né, graças às redes sociais, né, à internet e tudo mais, esse boom da internet, e muitas outras mulheres foram também aderindo com esse boom da internet, então comigo não foi diferente. Então eu fui pesquisando, fui me aperfeiçoando, investindo, e aqui sou eu. Primeiro, então, você viu numa festa, teve aquele interesse ali, aí depois de muita pesquisa, você resolveu o quê? Primeiro foi participar em eventos ou criar algo para a internet? A minha primeira vez foi... eu vi essa pessoa, essa moça, essa mulher vestida de Pinap, caracterizada, né, no evento de carros antigos. Então, é muito comum esse vínculo da cultura Pinap, da cultura vintage, com a cultura dos carros antigos, justamente por conta da atmosfera nostálgica, né, da nostalgia e tudo mais. Então, eu vi e falei assim, acho que eu quero tentar isso em mim. Então, eu fui tentando, fui me aperfeiçoando, mas o primeiro momento, assim, que eu me vesti foi muito engraçado, porque eu fui num evento em Taubaté. Tinha um evento de carros antigos em Taubaté, que inclusive ele tem até hoje, ele tem esse evento, né? Ele foi migrado, aliás, para Caçapava, né? Que ainda existem muitos eventos legais lá em Caçapava de cultura vintage. Então, lá em meados de 2013, eu vesti a minha primeira vez como Pinap. Olha. Então, assim, eu fui participar de um concurso. É como se fosse um concurso de beleza, né? Só que com a estética vintage. Com a estética vintage, Universo Pinap. Legal. E eu participei, não ganhei, claro, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, mas... e aí aquilo foi instigando, né? De ver outras mulheres e falar assim, poxa... É nesse universo que eu me encontrei como pessoa, como ser humano, como mulher, né? Porque valoriza a beleza da mulher, sim, empodera a mulher, né? Porque você se sente linda naquela estética. E sem falar que é muito divertido, né? Sentir um friozinho na barriga e participar de um concurso. Então, foi ótimo. Dali em diante, participei de vários concursos e aí foi ladeira abaixo. E pra internet, quando que você levou isso, de fato, ali? Bom, em 2015... eu acho que foi a minha lembrança de transição de rede social, né, de Facebook, Instagram, mais ou menos nessa data, em 2015. Aí eu fiz o meu Instagram, e eu lembro que o meu primeiro Instagram era um brechó. Eu fiz um brechó na internet, nossa, quando o Instagram tá bem no início, assim. E aí, as primeiras peças de Pinap foi através desse brechó, que a gente fazia trocas entre nós, e comprava e tudo mais, e tudo garimpado, assim, de brechós que vendem produtos vintage, né, roupas vintage e tudo mais.
E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer um perfil. E aí foi mais ou menos em 2017 que eu fiz o meu perfil de pinup. E aí foi crescendo, né? Organicamente, Sim, que a gente fala muito isso na live, sim. né? E o meu perfil, ele é bem nichado, né? Porque nem todo mundo conhece e consome o conteúdo vintage, retrô, que é muito específico, mas é muito valorizado nesse sentido, né? Da beleza da mulher e tudo mais. Então, a internet me proporcionou, mais ou menos ali, meados de 2017, um crescimento. E aí, desde então, E foi é o que a gente crescendo. sempre fala da comunidade, do Sim, nicho, né? Hoje, quem te segue é porque gosta do universo Pinup. de fato. Porque ali só aparece essa versão da Larissa. Ali, exclusivamente, né, eu gosto muito de reforçar que eu tenho somente o Instagram, eu não tenho outras redes sociais, Aham. né, porque o Instagram, ele, para mim, ele é muito específico para minha arte, né, como ferramenta ali do meu trabalho artístico. Mas a Larissa, a pergunta, né? A Larissa, ela não aparece ali. A Larissa tem a vida dela, ela é mais reservada. Eu gosto de falar que é um alter ego, Sim, uma né? persona que você criou ali pra internet, Isso, a que La é assim, Rodrigues é um alter ego. é E Lá aí, Rodrigues, La então. Rodrigues, isso. É de Larissa Sim, Rodrigues, que é o meu nome e o meu sobrenome. E aí ela é meu alter ego. E eu gosto de falar também que quando ela está, ela é outra postura, ela é você outra muda mulher, mesmo tudo? monta, reincorpora. Caraca, a gente fala que é natural, quando vai criar conteúdo, já ter uma persona para as redes sociais mesmo, né? Mas no seu universo, ele é muito mais gritante, dá pra ver realmente as mudanças, assim, da Larissa, que trabalha no dia a dia, e da Lá Rodrigues, que incorpora, então, a Pinap dos anos Dos anos 40, 40, 50. Isso, 50, né? isso. Bom, eu ia perguntar até como nasceu a senhorita Rodrigues. Quando que você viu que era necessário ter esse alter Que ego, essa legal. persona? Bom, a persona, eu acho que ela sempre existiu, né? Então, assim, quando a gente. Eu acho que para toda mulher acontece em algum momento, alguma fase da vida de colocar um batom vermelho, sei lá, de colocar uma bota, de colocar uma roupa e falar assim: caraca, que linda, que Uhum. legal estar se vendo bonita, se vendo satisfeita com aquilo, com a tua imagem, né? E isso te proporciona um empoderamento mesmo. E eu acho que quando eu vesti primeira vez, eu senti esse poder, assim, de, de eu me ver bonita dentro daquilo que me traz, me proporciona um Sim. prazer, né? Ali Então, surgiu a outra persona. aí ela nasceu. E aí foi engraçado que foi em 2018. Eu tenho todas as Olha. datas. 2018, eu participei de um concurso em São Paulo chamado Hot Roses. Uhum. E aí, pra mim, foi um must, porque eu só tinha participado aqui do Vale, né? Então, minimamente aqui no Vale, tem os eventos, mas são menorzinhos. Então, participar foi a convite por conta das redes sociais. Olha. Olha só, por conta das redes sociais, eu fui convidada a ser uma das participantes do concurso de pinups bem tradicional em São Paulo, chamava Hot Odds, Miss Hot Odds. E aí eu participei, e aí eu acho que foi o grande boom da minha rede social em 2018. Né? Porque Então, daí as pessoas conheceram você mais foi ali, quando eu né? saí do Vale, fui para São Paulo participar de um concurso e para minha persona, La Rodrigues, foi muito positivo, porque eu pude conhecer outras pessoas, conhecer a comunidade. E aí eu conheci o lado de São Paulo, que existe um bairro só para essa cultura, que é o bairro da Moca, Mentira! exato. E lá todo mundo tem Caraca! grupos assim, comunidades mesmo de pessoas, que a gente chama de cena rocker Aham. lá em São Paulo que se encontram, fazem eventos, existem bares temáticos. Então eu falei, gente, é isso que eu quero para Outra minha coisa. vida. Então é muito legal você ter uma fase da sua vida de você se descobrir. Sim. E isso aconteceu para mim em essa virada de chave em 2017, 2018. Você pensa em Principalmente no mudar Rio. pra São Paulo, que tem um público. Não. Eu amo São José dos Campos. O meu sonho, eu acho que eu já falei em algum momento, assim, também em entrevista e tal, alguém perguntou se eu tenho vontade de sair. Não, eu não tenho vontade. O meu sonho é trazer a cena Pra Pinap cá. pra cá. E A não cena sair daqui, não sair daqui. fortalecer o que. Fortalecer a cena aqui em São José. Eu acho que existem oportunidades que estão acontecendo, não só para mim, mas para outras pessoas aqui dentro da cidade de São José dos Campos, bem como o Vale do Paraíba, como Sim. o Museu Roberto Lee, em Caçapava, que é
um local que valoriza a cultura Pinap, que valoriza a cultura dos carros antigos, que é o Museu de Carros Antigos, e que é a cidade berço do antigo mobilismo, né, Caçapava. Então, tem muitos eventos lá muito legais, a gente sempre muito convidada, muito bem recebida pelos organizadores do evento, do museu. Então, meu sonho é trazer para cá, para São José, por que não, né? A gente é uma cidade poderosíssima. Claro. E, graças a Deus, a gente está caminhando para isso. Legal. Essa área que você trabalha, que é completamente diferente, você quer em algum momento sair dela pra só viver da criação de conteúdo e desse universo, Pinap? Você tem isso? Bom, eu sou enfermeira de saúde mental, né? Eu sou funcionária pública e enfermeira de saúde mental. E, assim, é um trabalho... Esse é o sonho da Larissa, né? Eu trabalho na profissão dos meus sonhos, graças a Deus. Então, assim, era algo que eu profissionalmente me realizei. Então, eu não penso em sair da minha área, porque eu gosto muito do que eu faço. E uma complementa a outra. Uma é o ponto de equilíbrio da outra. Quando eu tô muito em surtos com a enfermagem, né? Com o meu dia a dia, com a tristeza, né? Que é barra da saúde. Eu vou pra minha Pinap, onde eu tenho minha desconexão, ou minha conexão comigo mesma, com a mulher, né, com a beleza e tudo mais. E o contrário também é real, porque, assim, tem vezes que eu tô tão no batidão da Pinap, porque tem os trabalhos e tudo mais, eu volto pro meu trabalho, eu consigo equilibrar. Exatamente. Eu acho que isso é um perfeito equilíbrio, mas eu não tenho... Assim, não penso, não, por enquanto, ou até receber uma grande proposta, e quem sabe, né? Mas crescendo, vamos dizer assim, as suas redes sociais, o Instagram, você tem essa ambição de, em algum momento, a sua rede social, ela tá muito grande, tá com muito trabalho, e se você tiver que escolher... Aí... Olha... Eu amo Pinap, eu amo ser Pinap, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, Alice. Eu não me vejo sendo outra pessoa. Já houveram trabalhos que eu recusei, porque em algum momento desse trabalho, eu deixaria de ser Pinap. E aí eu falei assim, não faz sentido pra mim, porque alguns desses trabalhos me conheceram por fazer Pinap, né? Eu gostei do seu trabalho, você é desenvolta, você fala bem, quer fazer isso? Tá, mas aonde entra Pinap? Não entra, então não faz sentido pra mim, porque como eu falei, eu tenho meu trabalho bem consolidado e tranquilo, mas se um dia a gente crescer muito, assim, que nem eu falei pra você, organicamente, fazendo sentido pra quem consome meu conteúdo. E hoje, graças a Deus, eu falo muito bem com o meu público, né? Eu tenho um feedback muito legal de quem me segue ali. E, cara, seria fantástico, com certeza, seria linda, maravilhosa. Qual que é a maior do Brasil? A maior Pinap do Brasil? Assim, mais conhecida... que você vê. Eu acho que tem duas vertentes aí, né? A mais conhecida não necessariamente a maior no Instagram, ou é? Olha, existem muitas meninas brasileiras, né? Existem muitas mulheres brasileiras que são poderosíssimas no meio Pinap. E eu acho que uma que eu admiro muito é a Howdy Sister. Nossa, não tem como falar da Julie. A Julie, ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo, perdão. Ela é de Curitiba, do Paraná. E eu acredito que seja, me perdão, Julie, se eu errei, mas eu acredito que ela seja do Paraná. E ela já foi para outros países, hoje ela mora nos Estados Unidos. E ela é bem grandona, assim, ganhou concursos lá fora. Então, e ela hoje ela é burlesca. Então, assim, a cultura, ela vive muito a cultura vintage e é uma referência no Brasil. Eu acho que ela é uma das, com certeza, qualquer pessoa falaria que é a Julie. Com certeza. Ela tem arroba no Instagram? Tem. Qual que é? É Howdy Sister. Howdy Sister, gente, vai estar escrito aqui pra vocês. Howdy Sister, nossa, inclusive, ó, um beijo, Julie. Bom, quando a gente fala da importância de separar a vida pessoal da criação de conteúdo, qual é esse peso pra você, dessa importância, de fato, de separar? Você falou um pouco já dessa linha que uma hora um sustenta o outro, né? Ali, quando você tá como enfermeira, o Pinap, ele te traz esse vigor, essa coisa boa, etc. Agora, pensando num geral, pra todos os criadores de conteúdo, você acha que todo mundo deveria ter uma persona só pra internet? Olha, eu acho que... Não que deveria, eu acho que é difícil responder, assim, se deveria ou não. Eu acho que é muito individual, é muito da individualidade de cada um.
eu vou falar da minha experiência. A La Rodrigues, ela permite que a Larissa faça coisas que a Larissa não faria, né? Assim, seja empoderada, seja dona de si, que fale pelas mulheres, né? Hoje eu falo por mulheres, né? Dentro do meu nicho. Então, ela me permite uma desconexão mesmo, né? E aí é o perfeito equilíbrio. Então, se a pessoa que tá fazendo, né, que é influenciador, que tá nas redes sociais, ela tem essa pretensão, assim, que tá tudo bem, desde que esteja feliz, Sim. que aquilo proporcione aquilo que ele tá buscando. Porque, cara, é muito legal. Você vê, assim, eu vejo, quando eu tô de Larissa, é uma coisa muito louca. Você vê, parece que é outra pessoa? Parece que é outra pessoa. E pra quem eu mostro, fala assim, não é você, não é você. Mas é literalmente, assim, uma persona mesmo. E eu só conheço essa sua versão, verdade. Na verdade. Eu acho que eu vi em uma publicidade você sem a versão pin-up, né? E é totalmente diferente mesmo. Parece que é outra pessoa. Parece que é literalmente uma incorporação. A gente fala da persona, isso, porque tem pessoas que precisam, às vezes, se tornar, né, entrar numa persona para conseguir gravar, para conseguir estar se mostrando ali na internet. Então, por isso que eu até perguntei, né? Para alguns não vai estar vestido de algo, né? Como no teu caso da pinup. Mas, às vezes, ele vai... sei lá, ele se sente mais empoderado. Com certeza. Pensando ou criando esse alter ego, né? Acontece muito até com quem é famoso, né? Sim, com certeza. A Beyoncé, enfim. Beyoncé. Ela tem, né? Sim. Um alter ego também. Ela a Sasha Fierce. É? Sasha Fierce. O nome. Quando ela incorpora, é importante, ela sabe, eu acho, isso pra criação realmente de conteúdo. Sim, pra quem tá começando, né? É importante, mas eu acho que depende, como eu falei, depende muito da individualidade. Se a pessoa vai fazer a criação de conteúdo e aquilo faz sentido pra ela, ser ela mesma, porque às vezes faz sentido. Às vezes ela tá lifestyle, né? Não tem como. Exatamente. Ficar mentindo o lifestyle, né? E a pessoa mostrando lá, dá certo, gosta daquilo, mostra quem é. Pô, legal. Eu acho que é importante a pessoa se sentir confortável naquilo que ela tá mostrando, sem falsidade, sem mostrar aquilo que ela não é, porque também tem isso, né? Sim. Mas, assim, as duas facetas é a Larissa. Sim. A La Rodrigues, que é La Rodrigues, né? E a Larissa Rodrigues. Nós somos a mesma pessoa que estão em perfeito equilíbrio e que se complementam. Hoje, dos seguidores que você tem, que é a sua comunidade, a gente tá falando hoje de uma nano-criadora, mas que tem uma comunidade muito engajada, né? Quando a gente fala do marketing de influência, dos criadores em si, a gente viu a evolução disso no mercado mesmo. Então, hoje, muitas marcas preferem a contratação de um nano-criador que tem uma comunidade engajada, por exemplo, como você, do que alguém muito grande, mas que não tem um foco ali principal. Hoje você sente essa comunidade extremamente engajada com você há muito tempo já? Eu acho que sim. Hoje eu vejo a minha rede social bem engajada, eu tenho um retorno orgânico muito legal. Então, assim, eu vejo através dos meus insights, assim, aquele esquema de ver insights e ter um feedback de como você está, assim, ao longo da semana, isso é muito legal. Então, assim, eu vejo um retorno muito bacana de quem está consumindo o meu conteúdo. Então, assim, essas movimentações é muito bacana, porque te movimenta. Então, eu falo muito com o meu público ali. Então, às vezes, a gente se encanta muito pelo numeral, mas que não é isso, né? Que não é isso que vai te mover, literalmente, como criador de conteúdo. Mas, então, assim, eu tenho um número de seguidores, por exemplo, né? E eu vejo uma grande porcentagem desses seguidores falando comigo, consumindo meu conteúdo, e isso é muito bacana, porque é uma comunidade, como você falou, é uma comunidade bem consolidada. É uma comunidade consolidada e fechada mesmo, porque é pra quem gosta de pinup. Então, hoje, o perfil desse seu seguidor e dessa sua comunidade é quem, por exemplo? Quem é a maioria que te segue? Hoje, a maioria o meu público é feminino, né, que gosta da cultura vintage, mas preferencialmente pessoas, assim, que gostam de carros antigos, que gosta da cultura antiga, que gosta da estética de moda. Então, a pinup acaba sendo moda, estilo, lifestyle, mas dentro da década passada.
Tá. Então, quem gosta de carro, quem gosta de rock, tá ali gostando de pin-up, com certeza. É um público mais difícil de conseguir, você acha? Porque é muito nichado, né? É muito nichado. E assim, eu falo que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas que eu faço essa mentoria e tudo mais, e eu falo que eu morro de medo de viralizar, Alice. Jura? Porque, assim, como é um público muito nichado, quando a gente viraliza, esse é o meu ponto de vista, Sim. acaba não atingindo ainda o público pelo qual eu estou, né, buscando, né, o público específico. O ato de viralizar, você atinge um público amplo, Sim. de várias pessoas de todos os tipos. Então, assim, mas quem consome o meu conteúdo não é qualquer pessoa de qualquer tipo, Sim. de qualquer localização, né, de qualquer perfil. Porque quando a gente viraliza, isso é muito legal, porque a gente atinge um público muito alto e a gente tem uma visibilidade. Quando viralizar atinge visibilidade, aí é bacana. Mas o retorno é 100%. Então, eu tô muito assim, nessa vibe, entregando o meu conteúdo, falando com o meu público, porque hoje, como você falou, né, o estar falando com o seu grupo, com a sua comunidade, é tão valoroso quanto números. Graças a Deus, Amém, né? obrigada. Amém! Acho que isso faz que uns 2 anos, né, que o mercado ele foi mudando mesmo, porque Amém. antes você tinha que chegar nos 10K pra ser vista, né? Sim, precisava do número. Precisa ter ali os 10K só pra você começar a ter uma chance com as marcas. E elas começaram a valorizar essa conexão que existe com a comunidade, porque realmente, dependendo do produto que você vai vender muito mais do que alguém que tem 100 mil, mas Isso é não é o público. Isso é um fato, né? Quando, assim, você tem a comunidadezinha fechada, você sabe que o retorno de consumo é de 100%. Então, Exato. assim, hoje eu consumo, assim, eu consigo ver 80% dos meus seguidores, do meu número de seguidores, através dos meus insights. Isso é Então, maravilhoso. aí você vê uma pessoa às vezes, com 20 mil, 30 mil, e aí não tem essa mesma movimentação, ou é equivalente. Uhum. Então, aí a porcentagem cai. Eu aprendi muito fazendo mentoria na live. A gente tá. E a gente meio que educa, às vezes, as empresas também Sim. a se atentarem nisso, né? A comunidade daquele criador. Porque aí você pode ter ali 7 mil agora, 6.900. Mas você vai dar muito resultado que muitos influenciadores maiores, né? Dependendo do tipo de produto que Da a gente vai entrega. colocar ali, né? Sim. Então, a gente educa não só o público, mas as empresas também a olharem nesse formato. Mas é aos poucos, né? E você com certeza deve ter visto isso, que é bem aos poucos que a gente vai educando Sim. esse público que assiste você, mas também de quem faz a publicidade com você, né? Hoje você tem empresas específicas de pin-up que te procura para fazer essa divulgação de produtos ou roupas vintage? Como eu falei, o estilo pin-up, ele é muito nichado, né? Muito específico, mas eu fechei alguns contratos com empresas grandes, né? Uma delas foi a Pinapol, né? Que é uma empresa de dermocosméticos capilares. Legal. E eu fiquei em contrato com eles durante 3 anos, né? E aí houve a mudança, e aí eles interromperam o contrato. Mas que conversava muito com o nicho pin-up, e tanto é que eram pin-ups nas embalagens, então foi uma legal. coisa incrível na época. E, inclusive, eu consumo a Pinapol desde antes e continuo consumindo. Mas, assim, muitas empresas também pequenas, desde as grandes às pequenas, também vêm e falam, né? Eu tive um período também que eu fiz um contratinho com a Ruby Rose, Olha, que era marca de que cosméticos. legal. Eu fui convidada para a Beauty Fair, né, com a Ruby Rose e também com a Miss Lari, que são marcas de cosméticos, de maquiagem. Isso que eu ia te perguntar, existem produtos ou marcas específicas só para esse universo? Ou não, às vezes é uma linha. Exato, isso. exato. Então, assim, o estilo pin-up, ele é, assim, ele é bem conhecido. Mesmo que a pessoa nunca ouviu falar, ela sabe o que se trata. Uhum. Ela talvez não saiba explicar, né, perfeitamente, né, linearmente, o que é pin-up, mas entende que é uma estética antiga, né, que é o retrô, o vintage. Então, assim, é muito comum aparecer essas linhas das marcas, das grandes marcas, das pequenas marcas, numa linha dessa vintage retrô. E aí é onde você entraria. Exatamente. De roupa que seria um pouco mais difícil, porque tudo que você veste é vintage. Ou hoje, por exemplo, com a Shein, Shein, né? Mulher, graças a Deus existe a Shein.
Porque então existe hoje fabricações só pra pin-up também. Existe sim. Existem. Como se trata de, mais uma vez, né? Repetitivo, né? Como se trata de algo muito específico, né? São roupas que a gente não encontra em grandes lojas, né? Em lojas assim, do shopping e tudo mais. Apesar que existem algumas lojas que vendem com essa silhueta, né? Mais vintage, com essa estética mais antiga. E inspirada nas décadas de 40, 50, 60. E a gente consegue achar algo assim, por exemplo, uma mulher que se identifica com a cultura pin-up, né, gosta do estilo antigo, né, gosta da roupa dos anos 60, dos anos 50, e bate o olho lá na loja, na Zara, na Renner, vê uma coisa mais marcando a silhueta, Aí bacana. já. Mas hoje, 90% das minhas roupas são feitas por costureiras independentes. Olha, você pensa no modelo E ela e ela cria. eu crio e ela desenvolve. Muitas vezes Nossa. ela cria pra mim. Eu tenho uma amiga minha, eu gosto muito de falar dela, que é a Tia Retrô. Ela é lá do Rio Grande do Sul, ela que faz 90% dos meus figurinos de apresentações e grandes eventos. Então, quando tem um evento muito especial, assim, ou que nem, por exemplo, alguns eventos que vai chegar agora, a gente cria junto, a gente se planeja e ela faz os meus figurinos. Mas existem outras. É tudo muito mais pensado, Exato. né? Que a estética ela é Bem específica. Voltando pra tu, é muito específica. Mas, por exemplo, a camisa que eu tô usando é da Shein. Olha, Então, assim, a gente tem... consegue alinhar, porque acaba ficando um olhar clínico, né? Já foi muitos anos, né, que eu estudo, que eu invisto, então a gente passa o olho ali e consegue achar muitas coisas, inclusive nessas lojas, por exemplo, a Shein, a gente consegue, existem algumas lojas dentro da Shein que são com estética vintage, a Vintamour. Olha, né? Passe umas dicas então para pin-ups ou para quem quer começar e quer entrar nessa estética. Qual seria a primeira dica? A dica que eu gosto de dar, falar, nossa, eu amei, quero ser pin-up também. Primeira coisa, eu acho que é um ato de coragem, porque você sair da zona de conforto e você sair na rua e todo mundo olhar pra você e você tá tudo certo, né? Porque esse negócio de clean girl, em pin-up não funciona. Não bate. Não sou clean girl. Mas sair dessa zona de conforto, né? Se você está disposta a isso, de se ver diferente, onde todo mundo é igual, você já é uma pin-up. Então, para começar, uma dica bem legal se permita ir em brechós, né? Ver roupas antigas, né? Nossa, minha diversão é em antiquário. Nossa, como eu adoro antiquário. Meu Deus do céu. Minha casa tem um monte de coisa de antiquário. Minha bolsa é vintage. Ela é de 1945, original, de época. Então, assim, você acha muita coisa legal em brechó e permite aí mudando o seu guarda-roupa minimamente. Ou então, assim, estudar bastante, ver as referências. Existem muitas brasileiras, como eu falei, que são pin-ups, que entregam conteúdos maravilhosos, né? A La Rodrigues, por exemplo. E aí, você ter essa referência nas redes sociais de look, da estética em geral, você acaba tendo o seu olhar para as lojas de vestuário do shopping, por exemplo. A pin-up, ela é sempre uma persona ou tem pin-ups que vivem isso todo dia, por exemplo, que se veste todos os dias? Então, eu gosto de falar assim que eu gostaria de viver pin-up todos os dias, né? E eu me visto assim todos os dias. Só não assim tão montada, né? Porque existem ocasiões que a gente se monta mais. Mas, assim, uma silhueta marcada, por exemplo, eu vou, sei lá, no shopping, aí eu tô marcando mais a minha cintura, ponho um cintinho bem marcado, um short de cintura alta, o batom vermelho, o delineado gatinho. Então, assim, existem algumas características que a gente consegue usar no dia a dia, porque não necessariamente você vai ser mais pin-up ou menos pin-up, porque você não tá completamente montada, trajada. Mas você consegue ali alguns detalhes fazer grande diferença e fica lindo. Legal, é isso, mas é o que você falou, né? Nem sempre dá pra estar o tempo todo montada, né? Não dá. Imagina, eu sendo enfermeira de saúde mental, eu uso EPI, né? Que é roupas, né? Adequadas para estar dentro, né? Da ação ali como enfermeira, mas não posso. Por mais que eu queira, mas... É quando você tá
mais montada, assim, você recebe esses olhares? Ou já recebeu, por exemplo, hate na internet? Não hate, mas aqueles comentários maldosos, assim, em vídeo ou algo do tipo? Não, eu nunca recebi, assim. Sempre fui muito elogiada, pelo contrário, graças a Deus. Mas uma vez eu fui para um evento em Brasília e o meu amigo fotógrafo me levou no evento, num bar que era de motoclube, e eu tava com um vestido floral, com uma rosa enorme no cabelo, e as pessoas abriam para eu passar. Ah, mentira. E eu assim, aí meu amigo falou assim, nunca mais eu vou levar você pra sair. Mas as pessoas olham, os olhares, eles existem. Por isso que eu falei do ato de coragem, para você ter um estilo próprio, né? Sair literalmente da zona do conforto. Então precisa ter muita coragem e muita vontade para você ser um ponto colorido no meio de todo mundo cinza. Sim. E na hora de criar conteúdo nesse tema, quanto você precisa estudar para isso e para produzir um conteúdo? Porque você não precisa só produzir o conteúdo, você precisa se produzir também. Então, quanto tempo hoje leva para você fazer um vídeo, por exemplo? Ai, que pergunta maravilhosa. Bom, assim, para montar uma pin-up, eu levo em torno, assim, pelo menos de 3 a 4 horas. Para montar, assim, do jeitinho que eu gostaria. Quando a gente vai gravar um vídeo, um conteúdo nas redes sociais, né? Vou gravar um vídeo, a gente faz algum truque, porque a pessoa não tá vendo da cintura para baixo e nem atrás, né? Mas aí a gente tem que montar ali. Quanto mais organizado, mais bonito vai ficar teu vídeo, né? Eu acredito nisso, né? A posição, a luz e tudo mais, tudo isso valoriza. Mas não dá pra. Tipo assim, eu acordo cedo, eu gravo alguns stories, eu tô ali com a minha skin Larissa, né? Conversando com a minha comunidade, com meus seguidores, né? Mas o impacto de estar montada, de estar vestida de pin-up, é outro. É outra coisa, mas assim, leva algumas horas, várias horas. Pelo menos 3. Pelo menos Pelo 3. menos 3. Que trabalheira, né? Pois é, fazer cabelo, maquiagem, aí tentar o topete, né? Porque são características que remetem à década, né? Assim, não fielmente, mas porque é tudo adaptado à década atual, né? Ao moderno atual, com produtos atuais, com roupas atuais, mas minimamente ali a gente tenta adequar, porque é isso que dá a característica da pin-up. E hoje, quando a gente fala de colocar isso na internet, você vê a importância da internet hoje? Porque, por exemplo, você começou, era tudo mato, vamos dizer assim, né? Você foi mudando a rede social, hoje você tem o Instagram, TikTok você tem também? Não tem. Não. Você pensa em ir pra lá ou quer continuar só no Instagram? Porque é o que você falou, em algum momento pode viralizar, em algum momento isso pode sair ali do seu controle, né? Mas existe uma importância muito clara das redes sociais para conhecimento, de repente, da cultura, né, da pin-up. Com certeza. E do teu próprio reconhecimento ali, para atingir mais marcas, etc, né? Então, que importância hoje o Instagram tem para você? Ai, que legal. Olha, o Instagram, ele me abriu muitas portas. Então, como eu falei, no início, quando era mato, eu via o estilo pin-up como um hobby no final de semana para fazer essa desconexão, né? Para eu desestressar, para eu ter uma atividade ali do final de semana para poder me divertir. E aí a internet proporcionou essa saída do controle, começou a chegar mais seguidores, começou a chegar as oportunidades, a visibilidade. Então, eu minimamente precisei me organizar. Então, o Instagram, ele é uma ferramenta muito, muito poderosa nesse sentido. Porque eu deixei ali, o negócio, ele funcionou tão bem para mim, que os convites, eles foram surgindo, que eu precisei, assim, minimamente me organizar. Que agora a La Rodrigues é uma profissional. Sim. Né? Então, é um negócio. É um negócio, exatamente. Então, esse negócio, ele precisa minimamente ter uma organização. E o legal da internet é isso, né? Visibilidade, eu poder falar sobre aquilo que eu amo. Então, hoje eu não falo sobre a La Rodrigues, eu falo com mulheres sobre uma cultura que eu admiro, que eu gosto. E acabo plantando ali sementinhas. Então, ter um posicionamento, falar com essas mulheres, então falar adequadamente, pensar muito no que vai ser dito, requer muito estudo, muito investimento. E, graças a Deus, tem funcionado lindamente. Eu tô muito feliz. Sim. Muito feliz. Vai ter um evento que
que a gente falou nos bastidores que vai acontecer no próximo mês. Isso. É isso, né? Me conta um pouco mais sobre ele, sobre os preparativos, como que tem sido. É um prazer falar do Custom Show. Então, o Santa Catarina Custom Show é um evento pelo qual eu já estou no meu 5º ano, a convite, né, como parte da equipe de burlescas, né, eles carinhosamente chamam de burlescas, mas de performer pin-up, né, então é um evento que toda pin-up sonha em participar aqui dentro do Brasil, é o maior evento da cultura na América Latina. Nossa. Então, em extensão, em tamanho, ele é enorme. E é um evento onde pin-ups do Brasil inteiro se encontram. Então, eu tive o deleite de ser convidada como parte da equipe, né, da família Custom Show. Gosto de falar família, porque de fato é uma família. E é o 5º ano pelo qual eu performo lá. E é um evento, assim, para quem gosta de carros antigos, cultura custom, de rock and roll, de rockabilly, de hillbilly, que é música country. Então, é uma coisa tudo maravilhosa. É um evento, assim, ímpar, que acontece em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nos dias 11, 12 e 13 de julho agora. Uhum. E Lá Rodrigues estará nos palcos os 3 palcos? dias. Exatamente, performando, fazendo abertura. Na sexta, eu vou fazer a abertura do evento. No sábado, eu vou fazer a abertura de banda. E no domingo, vou fazer a abertura do concurso de pin-ups. Então, realmente é um negócio hoje, né, Larissa? Sim. Qual que é o próximo sonho a ser realizado pela Lá Rodrigues? Eu tenho alguns sonhos, Alice. E um dos meus sonhos é continuar falando com mulheres, né, com pin-up, falando sobre cultura pin-up. Então, não me vejo fora disso tão cedo, então eu vejo crescendo nesse sentido. Mas um dos meus sonhos que vai ser realizado, que é uma surpresa, é que em 2027 eu estarei no Viva Las Vegas. Olha! E é um evento também, esse é o maior evento do mundo. Caraca! De cultura custom. E aí, é um sonho que eu vou realizar. Já tá certo. Já está certo. Que perfeito. 2027 eu estarei no Viva Las Vegas. Esse seria o próximo passo mesmo, assim. Com certeza. Como Conhecer conhecer a raiz, as queridas, né, das redes sociais, as famosas mesmo, do mundo. Que estarão aí. Lá vai pin-ups do mundo inteiro. Né? Do Brasil, assim, poucas pin-ups foram para lá. Mas bastante ali da região do Canadá, dos Estados Unidos, obviamente. Mas, assim, Europa, vem as meninas da Europa. E são mulheres que eu sigo, pelo qual eu me inspiro. Sim. Né? Que eu conheci a cultura, que eu aprendi muitas coisas de quem hoje eu sou. E eu vou conhecer pessoalmente, então é um sonho. Eu acho que é o sonho de toda pin-up. É o sonho de toda pin-up participar. Você falou da mais conhecida nacional, mas qual é a que você realmente... assim, que é o seu ícone. Ai, meu Deus. Mas assim, acho que todas... Não vale todas. De todas as pin-ups, eu acho que qualquer pin-up falaria que é Dita Von Teese. Dita Von Teese, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a maior burlesca do mundo. E ela se apresenta em Las Vegas. Um burlesco impecável. Eu acho que qualquer pin-up gostaria de tirar uma foto ou até ver um show burlesco dela. E eu vou! Você estará lá. Bom, a gente vai, antes de a gente ir pro bate-bola, que são perguntas mais rápidas, quero que você já dê uma dica pra quem quer começar no universo de pin-up. Mas aqui a gente tá falando de criação de conteúdo também, todo mundo rala muito ali pra ser reconhecido, pra ter seus conteúdos entregues. Mas, que dica você dá para quem tá começando a criar conteúdo? Seja nichado, seja do lifestyle no geral, o que te ajuda hoje a manter os seus conteúdos, a você ser uma boa criadora de conteúdo? Olha. Bom, acho que a dica mais, assim, que eu achei que fez a grande diferença para mim, foi fazer parte do time da live. E eu não tô... Não é combinado. Mas eu acho que foi um momento, assim, que eu estava bem estagnada com a internet. E é até interessante eu falar isso pra você, Alice, porque me permitiu uma visão mais ampla do que eu queria. Porque quando a gente vê a internet, a gente se encanta pelo encanto da internet. Literalmente. Então a gente fala assim, que acha que é tudo muito fácil, que não tem que ter muita burocracia, ou estudo, ou disciplina, que não é verdade. A disciplina eu acho que é o primeiro, É o primeiro, sem dúvida. Então, assim, estar
fazer parte do time de creators da live e ter a mentoria de alguém profissional, né, que pudesse me direcionar dentro do meu nicho, foi uma troca muito legal para mim. Então, eu acho que não só a da live, mas ter esse direcionamento profissional fez uma grande diferença. Então, a gente se encanta muito e a gente pouco sabe sobre a internet do Sim. quão disciplinado a gente precisa ser. Então, acho que se encanta muito que é só pegar o celular ali, gravar e falar que vai dar certo. E muitas vezes dá, mas às vezes não. Sim. Então, você ter essa organização, para mim, fez diferença. Então, Tem é uma uma dica... orientação aí, né? De um Sim, com profissional. certeza, ter uma orientação, porque você consegue ver além daquilo que você já faz, né? O que eu faço, eu sei que funciona, mas por que não um polimento? Uhum. Então, eu percebi que com essa ajuda profissional, eu consegui ter o polimento que eu queria. Perfeito, fico feliz de saber. Obrigada. Né, Pamela? É real, é verdade. Inclusive, a Não, estrategista é verdade. dela tá aqui atrás, escutando. Bom, pro bate-bola, a gente ia começar com a referência, mas você já falou 2 referências, então vamos lá. Seu look favorito? Meu look favorito? Saia lápis e uma blusinha confortável. E batom vermelho? E batom vermelho, com certeza. Qual década que você gostaria de viver? 1945. 45. Qual é a música que mais combina com o universo pinup? Rockabilly, qualquer estilo rockabilly, mas eu escuto bastante jazz de 1940, mas rockabilly, ele ilustra a cultura pinup. Bom, aqui eu tenho o Instagram ou o TikTok, né? Hoje, como você não tem a rede TikTok, então acredito que seria o Instagram, Com né? certeza, o Instagram. Um lugar que você gostaria de ir como pinup? Viva Las Vegas! Que é onde você já vai. Graças a Deus. Qual que é o maior elogio que você já recebeu, que você ficou com o coração quentinho, assim? Eu fui num evento no Rio Grande do Sul, que chama Garibaldi Vintage. E é até engraçado falar sobre isso. E uma senhora de 80 anos me abordou, me pegou pelo braço, e eu até gravei isso em vídeo. Eu vou postar, tá, Pamela? E eu gravei isso em vídeo, e ela me elogiando, assim, falando assim, você está perfeitamente como uma mulher dos anos 40. Nossa. E ela falou assim, que é lindo. Ela falou de um jeito que eu chorei, assim, não, minha maquiagem. Mas ela falou assim, que dá prazer de me ver, né? E assim, é um evento que todo mundo na cidade inteira vai vestido de roupas vintage. Só que é muito comum das pessoas confundirem o evento vintage com um evento de fantasia. Sim. O povo fala assim, festa anos 60. Aí vai com vestido de bolinha. Então isso é um tabu na cultura pinup, né? Porque não é só isso. Não, a gente usa o poá, mas não desse jeito, Sim. né? De forma fantasiosa. Mas, e aí muita gente estava com essa coisa clichê, né? E aí, muito caricato, vamos chamar assim. E aí eu estava com um vestido lápis bem justinho, né? Até mais ou menos na altura da canela, assim, pra baixo do joelho. E ela grudou em mim, assim, falou assim, eu preciso... E eu tava com um chapéu de palha de lado. E ela, que delicadeza tua roupa. Eu mergulhei no meu passado. Ela e você reviveu, você conseguiu ela fazer reviveu. ela reviver. E aí, aquilo pra mim foi muito marcante. Inclusive, nossa, que lindíssima. Eu tenho isso gravado em vídeo. E qual que é o maior mito sobre o universo pinup? Maior mito? Olha, eu vou falar um trem polêmico aqui. Eu acho que o maior mito, além da saia de bolinha... Além da... É brincadeira, porque isso é uma piadinha interna da cultura pinup, né? Pra quem tá na cultura sabe. Porque é muito comum das pessoas só enxergarem o vestido de bolinha, né? Sim. Mas é muito além disso. Acho que o maior mito que eu ouço falar, e eu falo assim com muita coragem, é que qualquer mulher pode ser pinup. Uhum. E aí isso parece que assusta, né? Nossa, mas todo mundo fala, né? É muito comum ouvir esse discurso em eventos, no meio das pinups mesmo, que qualquer mulher pode ser pinup. Eu acho que qualquer pessoa pode ser pinup, sim, mas eu acho que requer coragem. Que é aquilo que eu falei pra você mais cedo, né? Sair da sua zona de conforto e permitir ser visto e julgado, né? Os olhares e tudo mais, não é pra qualquer um, é um ato de coragem. Então, se você, mulher, quer ser pinup e tem essa coragem, se prepare pra isso. Então, é isso. E
Deus. E pra finalizar, defina a senhorita Lá Rodrigues em uma palavra. Meu Deus. Eu acho ela é atrevida. Atrevida. Ela é muito atrevida. Quando ela... Caramba, quando ela tá montada, eu amo esse atrevimento dela, que a Larissa Rodrigues não tem. Obrigada pelo Um prazer. bate-papo. Um prazer. Foi rápido, mas muito legal. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre o universo de pinup, mas a criadora que tem por trás disso também. Então, chamem pra te seguir. Qual é a sua rede social? Bom, gente, vocês vão encontrar todo o meu material no @SRTA, de senhorita abreviado, @Larrodrigues, com Z no final. Então, senhorita.larrodrigues. Sigam ela e marcas que queiram contratar, tem a live aqui pra fazer a mediação. Obrigada, gente. Até mais. Aí, viu? Eu me soltei.